Seja bem-vindas ao podcast Mãe Consciente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu confesso que é um prazer falar para mães que buscam estar conscientes e, ao mesmo tempo, trazer uma leveza na maternidade. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma entrevistada muito especial, a doutora Andriele Flores, formada na Universidade de Passo Fundo, pediatra, educadora do sono infantil e parental, amiga da amamentação, pediatra em consultórios particular, na rede pública e consultas online. Em constante atualização, ela busca o melhor para os seus pacientes. Me sinto honrada em estar com você, doutora Andriele, e é um prazer, sem dúvida, falar de um tema muito importante que daqui a pouco eu vou falar com vocês. Olá, Lloyd! Prazer é todo meu em estar aqui. Me sinto muito honrada em estar participando desse programa contigo e desde já muito obrigada pelo convite. Bom, quando nós falamos de saúde dos nossos filhos, vem uma preocupação muito grande, principalmente quando as nossas crianças são pequenas. E aí, esse tempo agora, o inverno chegando, muita tosse, às vezes é bronquite, é alergia, criança indo para a escola, e aí as mães ficam desesperadas com algumas situações. Inclusive eu, que sou mãe de uma menininha de 4 anos, e aí às vezes passa aqui por algumas situações. Eu, particularmente, posso dizer assim, que como se fosse uma fobia muito grande de febre. Gente, falou em febre, eu entro em desespero e aquele medo, sabe, o tempo inteiro ali vendo a temperatura e medindo a temperatura. Doutora, realmente, toda febre precisa de uma consulta, até para a gente sentir uma certa leveza, ficar um pouquinho mais calma, eu tenho que correr e ir para o hospital. Lloyd, eu sei que a febre preocupa muito, né? Isso é algo, especialmente nesse momento em que nós ficamos 2 anos praticamente trancados dentro de casa, sem experimentar muito, né, as viroses comuns da infância. Então agora elas vieram com tudo e realmente as mães estão desesperadas. Mas não precisa não, né? A gente pode ter o cuidado, né, de olhar a nossa criança como um todo, não olhando apenas a temperatura. Se ela está com febre, está alegrinha, está brincando, está se alimentando menos, mas ainda come. Se ela está ingerindo líquidos, né? E especialmente se essa febre iniciou há pouco tempo. A febre que precisa de avaliação é aquela que dura por mais de 72 horas. Aí sim, obrigatoriamente precisa passar por uma consulta médica presencial para a criança ser examinada. Mas até lá, a mãe pode sim ir medicando em casa e ir vendo como a criança está no estado geral, porque existe grande possibilidade dessa febre ser por um vírus. Olha só, e a gente fica na desesperada. Eu falo como mãe, eu tenho certeza que outras mulheres, outras mães que estão nos ouvindo neste exato momento e fica aí preocupada, gente, e uma convulsão? A febre não necessariamente a gente precisa correr para o hospital. A gente pode sim ir observando em casa, observando como a criança está como um todo, né? Não necessariamente deu um pico de febre, a gente já corre para avaliação. Até porque demora algum período para essa febre realmente mostrar o que está acontecendo no corpo da criança. Não é na primeira avaliação que a gente já vai sair com um diagnóstico. Então, o que a gente precisa cuidar? Nós precisamos olhar a criança como um todo. Está ingerindo líquidos, consegue brincar, consegue fazer as atividades do dia a dia, né? E especialmente, essa febre começou a menos de 72 horas. Então, quando isso, né, a gente, perante a nossa avaliação de mãe, a criança tá ok, tá caidinha nos momentos de febre, mas depois fica alegrinha, brinca, tá conseguindo se alimentar, né, a gente não vê ela e não vê assim que ela tá aquela criança doente, a gente pode sim esperar essas 72 horas para fazer a avaliação. Porque após esse período, obrigatoriamente a criança precisa passar por um exame físico para a gente tentar procurar e identificar o que pode estar causando essa febre. Sem dúvida, essa é uma preocupação de muitas mães. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com mães
neste exato momento que ficam desesperadas quando percebe que seu filho fica quentinho, e aí já pega um termômetro. E, por exemplo, eu vejo que muitas mães, inclusive amigas minhas, ficavam com muito medo de convulsão. Como é que vou saber se está com muita febre, se não está? E aí muitas vezes saía correndo para levar a criança para o hospital com medo dessa convulsão. Fale um pouquinho sobre isso, é possível, não é? Só para dar uma leveza no nosso coração de mãe. Claro. A convulsão febril, geralmente, a criança vai ter uma predisposição genética. Com um dos pais, já teve algum episódio de convulsão por febre em algum momento da infância. Ela é mais comum, geralmente após entre os 6 meses e 1 ano e meio de vida, aproximadamente. E o que acontece? Não é a temperatura alta que causa a convulsão, e sim o aumento rápido de temperatura. Então, por exemplo, se a criança tiver uma predisposição a convulsionar, pode ser que ela convulsione com uma temperatura de 38, tá? Então, é bem relativo mesmo, vai muito da predisposição da criança a ter esse evento. E não significa que porque ela convulsionou uma vez, todas as vezes que ela tiver febre, ela vai convulsionar. Geralmente, é um episódio único, tá? Dificilmente esse episódio vai se repetir em algum momento da infância. E isso é muito importante, porque a gente relaciona muito a convulsão febril com a febre muito alta. Sim. Né? Muito, mas na verdade... muito. Exato, mas na verdade não. A criança pode estar ali com quase 40 graus de febre, mas se ela não tiver a genética propícia a ter a convulsão, ela vai ficar, né, de boa sem convulsionar. Mulheres, a gente consegue agora respirar um pouquinho e falar, poxa, dá para dar um tempinho, observar a criança, observar como é que ela está durante o dia. E a gente tem a intuição também de mãe, né? Obviamente que é sempre importante procurar os profissionais da área da saúde, procurar o seu pediatra, estar sempre com as consultas, né, mensais ou trimestrais em dia, para que você sinta mais segurança, para que a sua criança também esteja saudável. Uma outra pergunta que muitas mães fazem sempre, inclusive há umas 4 semanas eu passei por essa situação. A tal da tosse. A minha filha começou a tossir muito e parece assim, parece que é algo até engraçado. À noite, de madrugada, começa as tosses e começa a tossir, tossir, tossir. Eu preciso levar no consultório? Tem alguma coisa que eu posso fazer em casa para ajudar a diminuir essa tosse? O que realmente está acontecendo com essa criança? Então, junto com a febre, a tosse também, né, ultimamente está sendo a campeã de dúvidas, de consultas, inclusive em setores de urgência, né? Então, o que a gente deve pensar? Essa tosse pode ter realmente inúmeras causas, né? Se ela estiver acompanhada, de repente, de uma febre, até pode ser que seja algo como uma pneumonia, né? Um resfriado um pouquinho mais forte. Mas ela também tem causas como alguma alergia, né? Uma gripe propriamente dita. E especialmente a secreção nasal, né? Essa secreção que o nosso nariz produz, quando a criança deita à noite, acaba ficando com o corpinho, né? Deitadinho, na horizontal, e essa secreção nasal acaba se movimentando, né? Ela acaba deslocando da região nasal e querendo ir para a região do pulmão. E aí, o que o nosso corpo faz? Ocasiona a tosse, que, querendo ou não, é um reflexo para defender essa secreção de invadir o pulmão. Então, assim, quando que a gente precisa buscar urgência no momento da tosse? Quando a gente percebe que a criança está com alguma extremidade roxinha, os lábios, os dedos. Quando a gente percebe que ela está respirando muito rápido. Quando todas as vezes que ela tosse, ela acaba vomitando devido à tosse. Eventualmente, isso pode acontecer sim, mas é algo eventual, não todas as vezes, né? Por exemplo, em 10 minutos, vomitar várias vezes devido à tosse, né? E a questão também do padrão respiratório dela. Se quando ela respira, a região do tórax, das costelinhas, estão bonitinhas ali, né? Estão simétricas. Se a gente perceber um movimento diferente do normal,
A gente não precisa saber o que é, mas está vendo que é diferente. Isso também é importante levar para atendimento. Além disso, a questão do chiado no peito, tá? Mas não aquele ronquinho, um chiado que parece uma chaleira fervendo, um miado de gato. Esse tipo de chiado também merece atenção, porque ele pode significar uma bronquiolite ou uma bronquite, algo assim. Olha, quantas informações. Isso. E realmente que a tosse ela é um sinal de que pode ser muitas coisas, e na grande maioria delas é um sinal benigno, né? Onde a criança apenas está tossindo e não apresenta nenhum desses outros sinais de risco. Então, a gente também pode observar antes de correr para a emergência. Olha que interessante. Às vezes a gente olha a tosse como acaba sendo um incômodo à noite, mas na verdade então é o nosso organismo que está ali colocando esse sinal, né, que é algo, posso dizer assim, algo incomum. E às vezes a criança acaba não dormindo tão bem à noite porque está tossindo, os pais não dormem também à noite, mas é extremamente importante, como a doutora falou, analisar, ver como está essa tosse, ver a criança de forma integrativa, não somente para a tosse, mas sim como é que está o dia a dia, como é que ela está dormindo, se tem alguma normalidade. E é justamente a pergunta número 3, quando é que eu posso saber se meu filho está numa situação de gravidade? Né? Eu acredito que a observação para uma mãe é a melhor coisa que nós podemos fazer, realmente observar. Tem mais alguma outra coisa que seria importante para você falar para as mães que estão nos ouvindo, para dar um alento para elas também? É justamente isso, Lloyd, observar, né? A gente vai respirar, vai observar a respiração da criança, vai observar o estado geral dela, né? Como a gente já conversou, se ela tá brincando ou se ela tá jururuzinho o dia todo, né? Se o tórax dela, se o peitinho está todo simétrico, não tem nada de diferente do normal. A gente pode observar também a questão do xixi, se está fazendo xixi adequadamente, né? Pensando num quadro, de repente, de desidratação. Principalmente, né? Observar as extremidades, ver se não tem nada roxinho. E é isso, a gente precisa aprender a observar a nossa criança, porque pelo o quadro geral de saúde dela, também é muito importante essa observação e evita as idas desnecessárias, muitas vezes, né, à emergência. Principalmente as mamães aí de primeira viagem, que estão com bebês faz pouco tempo, com crianças menores. Acredito que é muito importante o que a doutora está falando, porque às vezes a gente entra em desespero e o meu filho está tossindo, de repente vem uma febre, a primeira coisa que vem na nossa mente é vou correr para o pronto-socorro. E aí, às vezes, aquele hospital está lotado e outras crianças também, de repente, infectadas, gripadas, enfim, aí eu saio com meu filho e aí uma coisa acaba contribuindo com outra, né? Uma coisa que também que muitas mães, inclusive, que eu passei muito por isso durante, acho que o primeiro, segundo ano, quando a minha filha tinha mais ou menos essa idade, o nariz trancado. E aí as pessoas falam, lavagem nasal, eu passo cotonete, como é que eu faço para lavar? Meu filho não deixa. Qual é a sua opinião, a sua sugestão para ajudar essa criança que está com o narizinho entupido e aí não consegue respirar direito, a gente entra em desespero porque dá a sensação que a criança não está respirando. O que eu posso fazer? O importante é estar com a criança bem sentadinha, tá? Seja um bebezinho, nesse momento a gente pode sentar o bebê, mesmo os bebês mais pequenininhos, né? Seja criança grande, é estar com ela sentada, tá? A gente vai sentar, vai segurar a cabecinha da criança e vai colocar ali o sorinho pelo nariz, tá? Nos bebês menores, a gente pode usar uma quantidade 3 a 5 ml, né? Mas por volta de 8, 9 meses, a gente já pode utilizar uma seringa de 10 ml bem tranquilamente. Vai depender justamente da segurança da mãe em realizar. Quando a gente coloca o soro ali pelo nariz, ele vai ter 3 caminhos. Ou a criança vai engolir esse soro e não tem problema nenhum, porque ela vai estar engolindo o soro fisiológico e a secreção nasal
que é dela mesma, então não tem problema dela engolir. Ou o que seria o nosso principal objetivo, esse soro vai fazer a volta e vai sair do outro lado com a secreção. Então, assim, a questão é, você talvez nas primeiras vezes ter a ajuda de alguém para te ajudar a segurar a criança ou ajudar a colocar o sorinho, né? Colocar um pano em volta para se sentir um pouquinho mais segura, que não vai fazer uma melecança pelo local. É uma bagunça. E fazer, né, em pouca quantidade. Pouquinho soro e quando vai ficando mais confiante, vai aumentando essa quantidade para realmente sair a secreção. Bom, nós estamos em pleno inverno, como a doutora falou, né? Resfriados, gripes, criança tossindo, coriza. Tem algo que nós, como mães, poderíamos fazer para melhorar a imunidade da nossa criança? Aqui a gente pensa principalmente na alimentação, que deve ser o mais colorida possível, mais variada possível, o mais natural possível e menos abrir pacotes possível, né? Hoje em dia, muitas vezes, pela nossa rotina muito corrida, a gente acaba optando por alimentos mais industrializados, mais processados, e a gente sabe que esse não seria o melhor caminho para ter uma imunidade adequada. Nós devemos investir, então, em frutas, verduras, carnes, tudo o mais natural possível para dar um up na nossa imunidade. O sono adequado é muito importante, né? Para todas as idades. As pessoas, todas as idades mesmo, precisam descansar. O organismo precisa descansar direito para ter a produção adequada de hormônios e para conseguir fazer com que o sistema imune trabalhe adequadamente. Ingesta de líquidos também é bem importante. E por esse líquidos eu digo água, né? A gente também muitas vezes acaba preferindo sucos ou até refrigerantes, mas o ideal para o nosso corpo é a água. Outra questão importante é o contato com a natureza, né? A natureza faz muito bem para as crianças, seja para ajudar no sono, seja também para ajudar na imunidade. Esse contato é essencial. E estar com as consultas, né, com o pediatra em dia, porque esse acompanhamento é bem importante e, eventualmente, né, de rotina, ao menos uma vez por ano, é importante também dar uma checada nas vitaminas das crianças, porque a gente sabe que a deficiência, especialmente do ferro, é muito comum e a gente precisa tratar o quanto antes, que com certeza isso também influencia na saúde da criança como um todo. Olha só quanta informação. Eu tenho certeza que você, mãe do podcast Mãe Consciente, está adorando a entrevista de hoje, porque é um assunto importante para nós mães, importante para a saúde dos nossos filhos. E eu só tenho que agradecer a doutora Andriele por estar aqui comigo, por ter aceito esse convite, por estar compartilhando dicas, informações que ela poderia estar falando no consultório, e ela abriu a sua agenda para estar aqui conosco hoje, nesse exato momento. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. E caso alguma mãe queira fazer alguma consulta com a doutora online, ou de repente saber onde é o seu consultório, por favor, passe o seu contato, seu Instagram, onde essa mãe ela pode te encontrar para levar o filho para fazer uma consulta, uma avaliação. Claro, Loide. O meu Instagram é @pediatraflores. Lá vocês encontram todas as informações, o contato com a minha secretária, que ela, com todo o prazer, nós iremos atendê-los com a maior disponibilidade do mundo. Agradeço novamente o convite, muito lisonjeada por estar aqui com você. Tem algum WhatsApp, algum contato, ou é somente pelo Instagram mesmo? Tem o WhatsApp, sim. Pode passar. É 54-9636-1990. O consultório fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e eu também realizo as consultas online. Então, para você que vive no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, é isso? Você poderá entrar em contato com a secretária da doutora Andriele para levar o teu filho para fazer uma avaliação, fazer uma consulta. E olha que coisa importante, mas se você não mora no Rio Grande do Sul, você pode fazer uma consulta online. Então,
Muito obrigada, um prazer estar aqui com você, um prazer estar com vocês, ouvintes, e nós estamos aí nessa jornada de muitos programas, trazendo muitos especialistas. Beijos, até mais.